single day I'm gonna make something great. That's my way. A paz do Senhor Jesus, para você que me assiste aqui nesse vídeo aqui. Eu venho através desse vídeo estar contando um pouco da minha experiência com Deus, como que foi que aconteceu a minha conversão, a minha transformação. Quero ser bem direto e resumir, porque eu acho muito edificante conversar com pessoas que têm experiência com Deus, pessoas que têm intimidade, comunhão com Deus. Isso realmente edifica a nossa fé, a nossa vida espiritual. Eu gosto muito de ouvir testemunho, né, de pessoas que teve um encontro com Deus. E eu venho falar aqui a respeito de como aconteceu a minha transformação, porque eu lembro que eu comecei na igreja como visitante, eu ia todos os domingos, e ali na semana ali eu ainda estava fumando, bebendo, né, usando algum tipo de droga como a maconha. E fim de semana eu ia para a igreja. E aí Deus começou a fazer uma obra devagarinho, né? Deus trabalha assim, um dia por vez nas nossas vidas, né? E aí Deus começou ali a me libertar de várias coisas que eu fazia ainda errado. E eu lembro que os meus colegas que andavam junto comigo, né, que vivia lá na criminalidade, no mundo das drogas, ele chegava em mim e falava assim: "E aí, Beira, agora você é crente agora, né, mano?" Aí eu falava assim, eu envergonhado ainda do evangelho, né, de Jesus, porque eu não conhecia como eu conheço hoje. Aí eu falava, tô indo, né, mano, tem que, né, agradecer a Deus, né, meu, pelo menos um dia, né, aí, né, tal. Eu tinha muita vergonha ainda de falar, sou crente. Mas aí Deus começou a fazer uma obra, devagarinho ele começou a trabalhar, começou a me limpar. E eu lembro que um dia, eu estava na minha casa depois de ouvir uma pregação. Aí eu fiquei meditando na minha vida, acabou a pregação. Fiquei deitado lá assim, sem fazer nada. Eu falei, nossa, comecei a pensar na minha vida toda, as coisas que eu fiz de errado, né, as besteiras que eu fiz, as perversidades, as atrapalhadas. Eu comecei a pensar, falei, nossa, agora eu sou crente, meu. Fiz tanta coisa errada na minha vida, agora eu preciso fazer alguma coisa, né, meu, será? Eu pensava que aquele era o limite do evangelho, porque Deus começou a me limpar. Eu já chorava ouvindo alguns louvores, né? Quando eu orava, eu ouvia as pessoas assim que ia lá na frente pedir oração. Eu via o semblante dela meio triste, meio caído, meio depressivo, e eu já estava sentindo aquela coisa boa, aquela coisa gostosa, e eu orava por elas. Eu falava assim, Pai, eu não sou digno de sentir isso, essa coisa boa que eu tô sentindo. Faz aquela pessoa sentir também o que eu tô sentindo. Ela tá tão triste. Eu comecei a enxergar essas coisas, né? E até que um dia Deus, esse mesmo dia que eu tava pensando, né, na minha vida, em toda a minha vida, foi exatamente esse dia que Deus preparou esse dia especialmente para mim. Deus tem um dia especial para mim e para você em cada culto. Todo culto é especial, mas tem aquele dia que Deus fala, hoje eu vou me manifestar para ela. Hoje essa pessoa vai me conhecer, eu vou falar profundamente com ela. E aconteceu comigo. Mas eu quero ler aqui para vocês aqui em Isaías capítulo 55, no versículo 10, que está escrito assim: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come, assim também será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. E aí nesse dia eu fui pro culto, o louvor começou a falar comigo, bem assim devagarzinho, começou a me tocar, a oração também começou a ser voltada para mim. O dirigente do culto, né, estava ministrando a oração, a igreja estava orando e estava falando comigo, e de repente ali veio a hora da palavra, da pregação, e Deus começou a usar a boca do meu pastor, né, missionário Paulo, e começou a falar diretamente comigo. Sabe aqueles testemunhos que você ouve no YouTube? Já ouvi muitos testemunhos dessa maneira, que fala que o pregador parecia
parecia que conhecia a minha vida, parecia que alguém tinha falado da minha vida pra ele. Então comigo também foi da mesma maneira. Deus começou a usar a boca do pregador, ele começou a falar diretamente comigo. Eu lembro que nesse dia, enquanto falava comigo através da palavra, a atmosfera do meu lado mudou. Eu tava com os meus filhos e a minha esposa do lado. Eu falava pra ela, tá falando comigo. E ela não entendia o que eu tava falando. Eu cutucava ela e falava, tá falando comigo. E ela não entendia, eu sei que a atmosfera ficou diferente. E eu chorava, eu tava com aquele choro engasgado. E aí Deus usou a boca do pastor e falou, se essa palavra falou com você, vem aqui que nós vamos orar. Se você sentiu que foi pra você, vem aqui. Eu fui o primeiro a levantar chorando, me esbaldando. E fui lá na frente receber a oração, eu já fui em lágrimas já. Chorando como nunca chorei na minha vida. Que até então eu era uma terra seca, não chorava por nada, né? Quando a gente não conhece a Deus, nós somos uma terra seca, hein? Mas nesse dia foi diferente. E depois desse dia eu lembro que minha vida mudou. Quando os amigos perguntavam se eu era crente, eu falava com todo orgulho, graças a Deus eu sou crente, pela misericórdia dele. Pela misericórdia de Deus eu sou crente. Eu não mereço, eu não sou digno, mas ele me alcançou porque ele me ama. E aí tudo mudou. Eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava. Eu comecei a raciocinar coisas que eu era incapaz de raciocinar e chegar a uma conclusão, porque tamanha era a ignorância dentro de mim. Embora eu ainda me considere uma pessoa ignorante, mas de lá pra cá a transformação ela foi óbvia na minha vida. Então parecia até que eu tava ficando meio louco das ideias, eu só queria saber de Deus, falar de Deus. Eu começava a ver algumas coisas, comecei a entender por que o mundo é assim, por que as pessoas que não têm Deus é assim, agem assim. E um monte de coisa, a minha mente parecia que eu tava ficando louco. E aí no outro dia, eu não sei quando, mas no outro dia Deus falou comigo novamente através da palavra. Deus usou ali a boca do meu pastor novamente. E ele começou a falar, você só quer saber de Deus? Todos os assuntos pra você virou coisa banal. Assunto de futebol não presta mais, novela não presta mais, assunto sobre tal coisa não interessa mais pra você, você só quer saber de Deus, parece você ficar pensando em cada coisa, parece até que você tá ficando louco, né? Quer falar de Jesus pra todo mundo, quer que todo mundo conheça aquilo que você conheceu, e parece até que você tá ficando louco, né? Aí ele falou, você não tá louco, você foi transformado pela palavra de Deus. Ali eu comecei a chorar novamente, porque Deus já tava falando novamente comigo ali. Então eu tenho certeza da minha transformação, que eu fui transformado. Embora em alguns momentos da minha vida eu acho que eu ainda preciso ser mais transformado ainda, né? Porque a obra de Deus ela é contínua na nossa vida, ela não para. Ele aperfeiçoa a cada dia até a volta do nosso Senhor Jesus. E o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então a cada dia nós somos moldados. Mas então depois desse dia eu sempre vou aos cultos interessado mais na palavra. Houve um tempo em que eu queria ir para a igreja para ouvir profecias, para ouvir só o louvor. Mas depois desse dia eu comecei a ter amor, a ter paixão, a ter desejo pela palavra de Deus, porque eu tenho experiência de que a palavra de Deus transforma verdadeiramente a vida de um ser humano. E esse foi a minha primeira experiência com Deus que eu tive. Em breve eu vou trazer mais assuntos relacionados a esse tema, sobre experiências com Deus e outros assuntos também relacionados a Deus, né? Que é o que mais interessa para nós cristãos. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus, que isso venha edificar a tua vida, para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.